Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Queria começar por agradecer o convite amável que a Associação quis dirigir, que eu aceitei com todo o gosto, aos meus colegas Vitor Matias e Viegas Gomes, os meus cumprimentos. Em relação a este tema, que é um tema muito atual, quanto mais não seja pela circunstância que nós estamos a atravessar, aliás, por uma razão de oportunidade, eu poderia desde logo perguntar: será que faz sentido falar em reforma do poder local nestas circunstâncias? Será oportuno reformar o poder local numa circunstância adversa ao próprio poder local? Portanto, como vem a pergunta de partida, digamos assim, pode ela própria ser controversa. Mas eu mais à frente vou voltar a este ponto porque me parece importante. E eu, se calhar, até me atrevi a dizer mais. Muita gente fala em crise do poder local, atualmente. Sabem que eu duvido que haja crise do poder. Há a crise da economia portuguesa, isso sim. De certa forma, o poder local é vítima do seu próprio sucesso. Parece paradoxal aquilo que eu estou a dizer, mas por cima nos tempos que correm. O poder local limitou-se a aproveitar as oportunidades. É evidente que nem tudo correu bem, mas hoje não há um concelho deste país que não tenha melhorado substancialmente as suas condições de vida, as condições de vida da sua população. Agora, eu não confundo condições de vida com condições de trabalho. Melhoraram as condições de vida, mas não melhoraram as condições de trabalho. E hoje isso é por mais evidente. Isto são duas pequenas notas prévias para apenas abrir o currículo. Se é oportuno, em fevereiro de 2013, a lançar este tema da reforma do poder local, a pretexto da própria reforma do Estado, como sabem, está em cima da mesa a reforma do Estado. O poder autárquico é uma componente importante da reforma do Estado em sentido amplo, concepção ampla de Estado. O poder local faz parte dessa concepção ampla de Estado. Portanto, eu pergunto, será oportuno? Não está, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios, neste momento, a jogar na defensiva em relação a este problema? Não ouvimos falar nesta matéria da reforma do poder local. Mas o Governo, entretanto, já aproveitou. E em pleno mês de dezembro, em pleno regime austeritário, como agora se diz, lançou uma proposta de lei das finanças locais que visa, deixa-me dizer assim, domesticar o poder local. A Administração Central já aproveitou a oportunidade. Achou que a oportunidade era boa para o poder local. Ainda não disse de sua justiça nesta matéria. Fecho aqui este parênteses em relação a estas duas pequenas notas introdutórias. Volto à frente, mais à frente volto. Eu gostava de vos dizer, em primeiro lugar, algumas tendências pesadas que existem na sociedade portuguesa, independentemente ou não de haver reforma do poder local. Elas vão permanecer, independentemente de haver ou não reforma, elas vão permanecer no tempo e eu suspeito que até 2020 nós não consigamos alterar estas dinâmicas pesadas que estão aí, que nos condicionam todos os dias. A vida autárquica é condicionada por estas tendências pesadas e que são tendências de natureza mais macro, o que significa que não está ao alcance do poder local muitas vezes alterar o rumo dos acontecimentos. Digamos que elas funcionam como uma restrição à qual o poder local não tem capacidade para reagir. Eu vou fazer estas, são 5 ou 6 referências nesta matéria, de tendências pesadas, antes de, depois mais à frente, vos falar naquilo que eu entendo que poderem ser algumas linhas de orientação da reforma do poder local. Quais são estas tendências pesadas? A primeira é, como dizem alguns autores, nós estamos cada vez mais próximos do chamado inverno demográfico. Se nós olharmos para a maioria dos nossos concelhos, são uma pirâmide invertida. No topo está totalmente envelhecido, na base é um pequeno ponto
falta rejuvenescimento na base, sobra envelhecimento no topo. É uma pirâmide demográfica totalmente invertida. São conselhos sem futuro. Ainda por cima, os jovens saem e migram, não há criação de emprego, portanto, são conselhos sem futuro. Demograficamente mortos, a perderem população nas últimas 2 ou 3 décadas passadas. E isto acontece em muitos conselhos neste momento. Portanto, este é um primeiro aspecto. São conselhos lar terceira. E em que o envelhecimento há uma restrição que nós temos imensa dificuldade em controlar, pelo menos nos próximos 10 minutos. Esta é a primeira grande tendência pesada. Uma segunda grande tendência pesada, que pesa extraordinariamente sobre a vida municipal, são aquilo que hoje em dia se chamam as alterações climáticas. Portanto, as alterações demográficas e agora as alterações climáticas. Já se deram conta que hoje em dia chove torrencialmente na freguesia A. Não chove na freguesia B, mas chove na freguesia A torrencialmente. Há uma inundação na freguesia C, mas não há na freguesia D. E isto são prejuízos que nenhum orçamento municipal consegue suportar. A gente pode ter feito tudo certinho, mas no dia 3 ou 4 ou 5 do mês, 5 ou 6, chove torrencialmente, ou cai uma geada, ou forma-se uma geada, e lá vai a produção hortofrutícola de um ano inteiro. Ou seja, as alterações climáticas, ao contrário do que acontecia há 3 ou 4 décadas atrás, são totalmente imprevisíveis. Totalmente imprevisíveis. E, portanto, com esta restrição adicional, é que as companhias de seguro não gostam dos danos e dos riscos causados por este tipo de alterações climáticas. É muito difícil se perguntarem a qualquer agricultor. É raro o agricultor que tem um seguro contra todos os riscos, um seguro de colheitas contra todos os riscos, porque é caríssimo. E, portanto, ficam à mercê, digamos, do que o tempo lhes trouxer. Portanto, este aspecto das alterações climáticas e da sua imprevisibilidade é uma restrição de peso que não há nenhum orçamento municipal que consiga dar cobertura a este tipo de risco. Aliás, a União Europeia está muito preocupada justamente com a cobertura dos chamados grandes riscos, os grandes riscos, onde se incluem as alterações climáticas. Depois há uma terceira grande tendência pesada, que eu chamo aqui a aceleração das dinâmicas dos territórios. Os territórios hoje em dia, devido à globalização, sobretudo devido à globalização, podem estar hoje muito bem, daqui a 3 ou 4 anos estão muito mal. Isto há 20 ou 30 anos atrás tinha um tempo de duração muito superior. Quer dizer, um território era desenvolvido hoje e não passava a subdesenvolvido dali a 3 ou 4 anos. Os ciclos eram mais longos. Sobretudo dos anos 90 para cá, há uma aceleração dos ciclos económicos. Eles encurtam no tempo e no espaço. Nós chamamos isto a compressão do tempo e do espaço. Esses ciclos ficam mais curtos e, portanto, uma região que hoje é rica, amanhã as 3 ou 4 maiores empresas que estavam no Conselho fecham, deslocalizam para outro país, para outra zona do globo, e aquele conselho ou aqueles conselhos que estavam ali naquela zona, de um dia para o outro vêm-se em imensas dificuldades. Nós temos exemplos concretos disso. Fábricas, estou-me a lembrar uma de Compressor, com 600 e tal trabalhadores fecha. E, portanto, ou seja, nós temos conselhos, por causa desta aceleração, temos conselhos que vão parar ao banco de urgências, digamos assim, e aos cuidados intensivos. Percebem? E nós não encontramos, no banco de urgências e no cuidados intensivos, solução para aquele problema. Os exemplos multiplicam-se todos os dias. Portanto, esta aceleração das dinâmicas e o impacto, os economistas chamam isto de um choque assimétrico. A região sofre um choque e não tem capacidade de reação para esse choque. Portanto, esta aceleração que tem a ver com uma tendência que hoje é cada vez mais visível, que é a extrema volatilidade dos investimentos. Hoje em dia, um investimento, dou-vos apenas este exemplo, um investimento que se faça na zona do Alqueva, na área do regadio, por exemplo, eu estou a olhar para o olival superintensivo, chamado olival superintensivo, que foi à procura ali entre Beja e Serpa, da rega do Alqueva. Esse olival superintensivo
São umas árvores deste tamanho, pequeninas, mas são verdadeiros leões, não? Ou leoas. Elas produzem intensivamente durante 7 ou 8 anos e depois vão-se embora. Ou seja, quem fez aquele olival super intensivo, põe uma árvore que é uma autêntica leoa a produzir, dura 7 ou 8 anos e assim vai-se embora. Levanta a tenda e vai-se embora. E aquela região que tinha sido próspera durante 7 ou 8 anos, de repente vem-se outra vez a recomeçar do zero. E ficam lá os danos ambientais daquele olival super intensivo. Como de resto aconteceu aqui há alguns anos na zona de Almira, com a hortifruticultura intensiva também na zona de Almira. Portanto, esta aceleração das dinâmicas é um outro aspecto a qual os conselhos têm muita dificuldade em responder, porque não têm meios para. Não é? Depois, há uma quarta grande tendência que pode ser enunciada desta forma. Nenhum problema local, ou muito raramente um problema local, se resolverá apenas no plano local. Isto é uma afirmação de princípio, mas que o plano local encaixa no plano regional, o plano regional encaixa no plano nacional e o plano nacional encaixa no plano europeu. Não há nenhum problema que seja apenas resolúvel no plano local. Nenhum. Ele tem que ser resolúvel no plano local, mas não chega. E isto introduz aqui um elemento, que é o chamado autonomia dos poderes, não é? Os poderes existem no território, mas não têm autonomia suficiente para resolver os seus próprios problemas. E eles têm que estar encaixados. E muitas vezes este encaixe, digamos, nos territórios não se verifica. Por exemplo, nós não temos o plano regional. E é para mim uma falha, mas à frente já não vou referir a isto. E, portanto, há aqui, em termos de resolução, há aqui a chamada multiscalaridade, multiscalas, que depois envolvem uma série de patamares de negociação que começam em Olhão, que vão parar a Faro, que vão parar a Lisboa e sim vão parar a Bruxelas. Percebe? E, portanto, esta complexidade da negociação política introduz aqui uma restrição pesada que um município, ou mesmo uma associação de municípios, tem muita dificuldade em ultrapassar. Esta era a quarta grande tendência. Uma quinta grande tendência, que eu diria qualquer coisa deste género, se pode referir como o espaço público municipal sofre de uma espécie de saturação. O que é que isto quer dizer? Eu acho que se está a criar uma zona cada vez mais volumosa de indiferença entre o sistema político e o cidadão. Uma zona cinzenta, cada vez mais grossa, mais opaca, que não nos deixa ver claro. Essa zona cinzenta está a criar uma indiferença no relacionamento entre as instituições, no caso de câmaras municipais, e os cidadãos. Há aqui cortinas que não nos deixam ver claro. Há cortinas que não nos deixam ver claro. E é engraçado que ontem eu ouvi até um antigo dirigente do CDS, Manuel Monteiro, recordam-se, que fez uma tese de doutoramento aqui há pouco tempo em ciência política. E ele disse uma coisa engraçada que eu achei piada, é que se os nossos deputados, quer nacionais, quer municipais, fossem eleitos em função do grau de participação dos cidadãos no ato eleitoral, ou seja, nós elegemos 230 e tal deputados à Assembleia da República, mas isso é se só elegemos os 230 e tal deputados se o voto fosse 100%. Se houver uma abstenção muito grande, os deputados não... O hemiciclo não é preenchido totalmente. Estão a perceber o que isto quer dizer? E quem diz deputados nacionais diz deputados municipais. Quer dizer, se a abstenção for muito alta, a gente não preenche os lugares disponíveis. É como se houvesse um voto negativo. E, portanto, deduzisse o número de lugares. Não somasse, mas deduzisse o número de lugares. É por isso que se fala muito em regime, em reforma do regime eleitoral. A reforma do regime eleitoral. Nós, como sabem, nós não votamos em pessoas, votamos em partidos. Nós, quando votamos, nós votamos cego, deixem-me dizer assim. Eu, quando elejo a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal, eu voto numa bandeira política. Eu não voto em pessoas, portanto, as listas são fechadas, não são nominais. Se me dessem a oportunidade de escolher nominalmente, eu podia escolher o primeiro e o último dessa lista. Por exemplo. Vocês podiam escolher o terceiro e o quarto,
ou o quinto e o sexto da lista. Nós votávamos nominalmente, votávamos no partido, mas nominalmente nos candidatos. E, portanto, isso dava logo outro tipo de representação, quer na Assembleia, quer na Câmara Municipal. Portanto, esta perda de qualidade do espaço público municipal é também um aspecto urgente que urge atacar rapidamente. E, finalmente, uma sexta tendência pesada, e digamos que é uma espécie de síntese no plano local do que está a acontecer, é, na minha opinião, o esgotamento praticamente total do modelo financeiro autárquico. O modelo financeiro autárquico, que é uma mistura de despesa pública, transferências e endividamento. Isto é um modelo autárquico. Despesa pública, de um lado, transferências do outro e endividamento do outro lado. Despesa deste lado, transferências e endividamento deste lado. Isto é um modelo financeiro autárquico dos últimos 30 anos. É evidente que este modelo financeiro, estando completamente dependente das transferências, depende, em linha direta, do crescimento ou não da riqueza nacional. Se a riqueza cresce, há mais transferências. Se a riqueza não cresce, há menos transferências. Portanto, o modelo acompanha o ciclo e a evolução da riqueza que o país cria todos os anos. Este modelo está esgotado. Este modelo é aquilo que os economistas chamam um modelo que criou praticamente só bens não transacionais, desculpem-me usar esta expressão, que é muito usada pelos economistas, ou seja, são bens públicos, infraestruturas e equipamentos, ou seja, criou-se o hardware municipal. E agora, esse hardware tem um custo de manutenção elevadíssimo. E nós não somos capazes de pôr esse hardware a render convenientemente. Ou seja, falta-nos o software agora. Fizemos nos últimos 30 anos as infraestruturas e os equipamentos, o material pesado está aí, e agora falta-nos programa, falta-nos software para explorar e pôr a render esse material. E esse será o início do próximo ciclo. Como é que a gente agora põe a render o hardware que andámos a construir durante os últimos 25, 30 anos? Não se esqueçam que para fazermos investimento a seguir e para pagar as dívidas do endividamento, as câmaras têm que ter um saldo corrente positivo. Ou seja, as câmaras têm que gerar poupanças. E eu pergunto, como é que as câmaras geram poupança? Se elas têm uma estrutura de despesa que praticamente não cria riqueza. Estamos aqui num impasse, do ponto de vista do modelo financeiro. E este é, digamos, são estas seis grandes tendências que estão aí e que nos vão acompanhar nos próximos anos, pelo menos até 2020, se tudo correr. E é preciso que corra tudo bem, até 2020. Eu agora gostaria de, perante este cenário, digamos assim, perante estas tendências, o que é que se pode apontar em termos de grandes linhas de orientação para o próximo futuro, para a próxima meia dúzia de anos, daqui até 2020? Esta é a minha opinião e só a mim me responsabiliza, como vocês imaginam. Tudo o que eu vou dizer não paga direitos de autor e, portanto, só a mim me diz respeito e é uma reflexão que eu faço em estilo livre, sem qualquer limitação. Quem sabe, no tempo que corre, pode ser uma contribuição útil para esta discussão agora sobre a reforma do Estado, onde se inclui naturalmente também a reforma do poder local. Eu julgo que vou-vos falar de 4 grandes linhas de orientação. Ou, se quiser, 4 áreas onde se pode atacar a reforma do poder local. E são 4 tipos de relações. Eu vejo aqui a Câmara Municipal. A Câmara Municipal está no centro de um determinado território e ela estabelece vários tipos de relações. Por exemplo, em primeira instância, relações com a administração regional e com a administração central. Eu vou enumerar todas as relações. Esta é a primeira. Primeiro é para cima. São as relações que a autarquia estabelece para cima. Portanto, em direção à administração regional e em direção à administração central. Primeiro tipo de relações. O segundo tipo de relações é, se quiserem, as relações que estabelece para baixo. Em direção aos seus próprios munícipes
e em relação às suas próprias clientelas, digamos assim. Também na vertical, mas para baixo. Isto podemos pôr isto até num eixo de coordenada. Isto é na vertical. E depois há, na horizontal, um terceiro tipo de relações, que são as relações da Câmara com as outras câmaras. E, portanto, se quiserem, o associativismo municipal. Portanto, na horizontal, a associação da Câmara com as outras câmaras. E depois, o quarto tipo de relação, que é provavelmente aquele onde mais inovação pode acontecer no próximo futuro em relação às câmaras municipais, que é uma área que me interessa muito do ponto de vista académico, que são aquilo que eu chamo as relações exteriores das câmaras. Só para ilustrar o que eu quero dizer com isto. Todos se recordam das chamadas geminações, não é? A geminação de uma Câmara é um facto ou um acontecimento que tem a ver com a relação exterior dessa Câmara com outra Câmara que está a algures. Não é uma Câmara sequer contígua. Eu não conheço geminações com câmaras geograficamente contíguas. Conhecem alguma? É muito difícil. Portanto, as câmaras, a geminação é apenas um exemplo. Ou seja, o que eu quero aqui dizer, se calhar há. Mas essa é transfronteiriça. Essa é transfronteiriça. O que eu quero dizer aqui é justamente isto. Há aqui um leque de relações que eu chamo exteriores. Sabem porque é que isto é muito importante? Porque a Câmara, pelo menos na minha opinião, é assim. A Câmara sempre foi pensada de dentro para dentro. Como se a Câmara se esgotasse no seu próprio limite consigo. Ela nunca foi pensada de dentro para fora, nem de fora para dentro. E como eu costumo dizer, a perspectiva com que eu olho para um problema é o problema. Quer dizer, se eu mudar o ângulo da observação dos problemas, eu mudo os problemas. E provavelmente onde havia um impasse na resolução, ele passa a haver uma luzinha ao fundo do túnel, porque eu mudei o ângulo da observação, a perspectiva de novo problema. E, portanto, tenho aqui 4 grandes tipos de relações. Na vertical, para cima, em direção à administração regional e à administração central, para baixo, em direção aos municípios, e na horizontal, em direção aos municípios, de um lado, e em direção ao exterior, do outro lado. Vou-vos dar aqui algumas reflexões que eu fiz à volta disto, umas mais pacíficas, outras nem tanto. Talvez aquela que faça mais sentido hoje em dia, na conjuntura que nós estamos a atravessar, são as relações para cima na vertical. Em relação à administração regional e em relação à administração central. Até por uma razão de oportunidade. Agora volto àquilo que dizia logo no início. Há aqui um problema de oportunidade em relação à reforma do poder local. É este o momento certo para fazermos a reforma do poder local? Ou a conjuntura aproveita a uns e não tanto a outros? A minha opinião acerca disto é o seguinte. Se nós não fizermos uma lei quadro da descentralização político-administrativa, eu repito, se não fizermos uma lei quadro da descentralização político-administrativa, onde a gente inclua ao mesmo tempo a administração local e a administração regional, e onde a gente possa prever os pesos e contrapesos que estas coisas sempre têm, porque não esqueçam que eu não posso falar só em finanças locais, se não falar em atribuições e competências, se não falar em regionalização, se eu não puser todos os dossiês em cima da mesa ao mesmo tempo, eu fico sem a noção do equilíbrio das trocas que estas coisas sempre envolvem. E como sabem, há políticos muito hábeis nestas coisas. Quando a gente não tem os dossiês todos em cima da mesa, um político muito hábil tem uma capacidade de simulação muito elevada. E pode-nos ludibriar com relativa facilidade. E eles existem. O que é que eu quero dizer com isto? E isto é uma recomendação que eu faria à Associação Nacional de Municípios.
se querem fazer uma reforma do poder local nesta conjuntura, exijam uma lei quadra da descentralização político-administrativa. Porque se vocês fatiarem o problema, vocês vão ser prejudicados na negociação. Porque o regime tal como ele está, o regime austeritário que nós estamos a viver, tal como ele está, se não tiver os dossiês tudo em cima da mesa, vai ser devastador. Como, aliás, a proposta de lei das finanças locais já é de dezembro passado. E, portanto, uma lei quadro da descentralização político-administrativa. E agora digo só 2 ou 3 ideias a este propósito, porque me parece importante. Eu acho que sem a regionalização, e não vou qualificá-la nem adjetivar, vou só dizer sem a regionalização. Mais à frente já digo o que é que eu entendo por isto. Sem a regionalização, o poder local em Portugal tem os dias contados. E o que é que eu entendo aqui por regionalização? Vou ser muito minimalista nesta matéria. Não vou sequer eleger deputados regionais, não vou eleger um presidente para a região Algarve, para a região Alentejo. Mas vou fazer uma coisa que não custa um tostão ao Orçamento Geral do Estado e que está entre o associativismo municipal e a região administrativa. Ou seja, entre a região administrativa, que já foi, como se lembram, referendada negativamente, em 1998, e a Associação de Municípios, que é o nível mais próximo dos municípios, nós temos a AMAL aqui, portanto, entre a AMAL e a região administrativa do Algarve, o que é que poderia estar? Sem custos, nem suspeições político-partidárias. E tem toda a vantagem a haver um nível regional que ponha um pouco de ordem nas coisas. Eu acho que era muito simples, isto existe há alguns países, era muito simples termos um Conselho Regional, que era uma espécie de executivo da região. Não era um governo. Um Conselho Regional, que era uma espécie de executivo, onde se sentavam todos os diretores regionais presentes na região. Só que a grande diferença era que esse Conselho Regional era presidido por uma pessoa equivalente a secretário de Estado e nomeado pelo Governo de entre propostas feitas pelos próprios municípios da região. Isto era uma solução intermédia entre fazer eleições regionais e limitar-nos a um simples... O Conselho Regional hoje existe, mas é uma simples desdobragem das câmaras municipais existentes no Algarve. E, portanto, eu dava este salto. E isso punha alguma ordem, na minha opinião, punha alguma ordem na forma como os serviços públicos regionais funcionam, aqui e nas outras regiões. Há muito desperdício no funcionamento dos serviços regionais. Há muita falta de coordenação na forma como os serviços regionais funcionam. Nós podíamos ganhar aí eficiência, eficácia e efetividade. São os 3 E's da administração pública. Eficiência, eficácia e efetividade. E há muita coisa, há muita margem de manobra nesse campo para se fazer sem gastar um tostão adicional. Este é um aspecto muito importante na minha opinião. E há um outro aspecto muito esquecido. Aliás, vocês, na Associação do Ambiente, do Património e Ambiente, sabem com certeza disso. Nós temos um instrumento jurídico de ordenamento do território que se chama o PROTAL. Na região do Algarve, que é o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, chama-se PROTAL. O PROTAL do Algarve data do ano de 2007. E o PROTAL do Algarve é um documento que todas as pessoas deviam ler. É um documento muito bem feito. O PROTAL do Algarve tem lá o chamado modelo territorial da região. O modelo territorial da região. E sabem qual é o modelo territorial da região do Algarve que está no PROTAL? Chama-se assim. O PROTAL é dividido em 5 regiões. Portanto, o modelo territorial tem 5 sub-regiões. Uma é a Costa Vicentina, outra é o Baixo Galeano, outra é o Barrocal, outra é a Serra e o Litoral. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós queremos fazer alguma coisa pela região do Algarve do ponto de vista do poder local, nós vamos ter que criar estruturas de missão para cada uma destas sub-regiões. Pelo menos é assim que eu vejo. Porque se eu não criar uma estrutura de missão para a Costa Vicentina ou para a Zona Serrana, o que é que eu tenho? Eu tenho gavetas
que fecham e abrem, sem comunicarem umas com os outros. Esta gaveta é da Direção-Geral de Agricultura, aquela gaveta é da CCDR, aquela gaveta é da Direção-Geral do Ambiente, aquela outra gaveta é do Instituto de Emprego e Produção Social. Estas gavetas abrem e fecham descompassadamente. Seria milagroso ou milagreiro que uma decisão pudesse beneficiar da convergência destes vários serviços em simultâneo. Por isso eu dizer que o Conselho Regional, com o tal secretário, que era um pouco o presidente desta, percebe? Para pôr um pouco de ordem nesta intervenção. Portanto, se não houver estruturas de missões na Costa Vicentina, no Douro Calcera, no Vasco Aviano, eu duvido que alguma vez o PROTAL, que é o ordenamento do território, nós alguma vez tenhamos no Algarve o ordenamento que está, digamos, inscrito nesse diploma local. E o que vamos ter é o desequilíbrio a que o Algarve já nos habituou, que é um pouco o Algarve, se vocês puserem o Algarve ao alto, ele é igualzinho ao nosso país. Se puserem a região do Algarve assim, o litoral está ocupado e depois tem o interior todo desafiado. Parece um país mais virado no horizontal. Portanto, este aspecto das estruturas de missão, tal como consta nas sub-regiões, no PROTAL, do ponto de vista de política regional, plano de desenvolvimento da região do Algarve, na minha modesta opinião, é essencial para relançar a economia algarvia nos próximos anos. Portanto, isto na tal relação vertical. Para baixo, em direção aos munícipes. Eu acho que, muito provável, em relação aos munícipes, a relação com os munícipes. Sabe, hoje, quando se fala em democracia local, nós falamos essencialmente da democracia representativa. Mas, para além da democracia representativa, nós votamos em alguém que nos representa e confiamos nesse alguém que nos representa e voltamos lá daqui a 4 anos. Podemos fazer uns protestos aqui ou lá, mas são protestos inconsequentes. Voltamos daqui a 4 anos e castigamos ou não castigamos essas pessoas que nós elegemos em nosso nome. Isso é a democracia representativa. Mas, para além da democracia representativa, há a democracia participativa e há a democracia direta. E, sobretudo, na área da democracia participativa, há aqui muita coisa que se pode fazer. O que eu quero dizer com isto é que, nesta relação com os municípios, portanto, para baixo, já há experiência, já há alguns conselhos, São Brás já fez a experiência do orçamento participativo. Nós, o que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos ensaiar na democracia participativa, podemos até fazer alguns ensaios, em que algumas áreas da Câmara Municipal podem ser objeto de conselhos locais e, digamos assim, é o destinatário das ações da Câmara que faz o controle da atividade da Câmara. Esses conceitos é como se a área social, ou a área cultural, ou a área artística, ou a área desportiva tivessem. Aqui está a oferta, que é a Câmara Municipal, e ali está a procura, que são os municípios. E até mais. Uma coisa é, digamos, o controle e a regulação feita pelos destinatários. Mas os próprios destinatários podem constituir-se em atores diretos dessa prestação de serviço. Porquê é que os destinatários da ação cultural da Câmara não andam a contratualizar com a própria Câmara, a prestação desse serviço? E sendo eles, por exemplo, um grupo de jovens, forma uma microempresa na área cultural ou na área desportiva. E ele próprio contratualiza com a Câmara Municipal a prestação desse serviço. E nós, por essa via, isto não é linear tanto quanto parece, porque, obviamente, isto cria, digamos, algum vazio na Câmara Municipal para criar uma iniciativa fora da Câmara Municipal. Portanto, isto nunca é isento de consequências, não é? Mas, se fizéssemos um ensaio, se fizéssemos esse ensaio, nós tínhamos, como dizem os economistas, a oportunidade de comparar o custo de oportunidade de uma hipótese e de outra hipótese. Portanto, a contratualização de serviços prestados por uma Câmara Municipal pode ser objeto deste tipo de iniciativa. Ou seja, quer por esta via dos conselhos e dos orçamentos participativos, da contratualização e mesmo das redes sociais.
Nós, amanhã, a autarquia do futuro é uma autarquia online, na maioria dos serviços. A maioria dos serviços repetitivos da Câmara estarão necessariamente online e terão um custo baixíssimo. Porque é uma linha direta entre um ponto e outro ponto. A tendência longa é que a maioria dos serviços de rotina de uma Câmara Municipal tenham tendência para ser prestados online. E isto são aquilo que se chamam as funções pobres das câmaras, sem nenhuma adjetivação. As pobres são as de rotina, não é? As funções de rotina, as funções repetitivas, são gradualmente oferecidas via online. E as funções nobres, as pobres são via online. As nobres são personalizadas. E aí, as câmaras vão ter que fazer coisas que pouco ou nada fizeram nestes anos todos. Que é, em boa medida, criar riqueza no concelho. Diretamente ou indiretamente. E não é através do imobiliário, porque esse já deu opinião. Como é que uma Câmara, que tem um território tão circunscrito, cujo investimento é móvel e volátil, entra e sai com uma rapidez impressionante, como é que essa Câmara e as câmaras adjacentes, contíguas, como é que essas câmaras deixam de ser territórios zona, como eu gosto de chamar, e passam a ser territórios rede? Territórios Z e territórios R, ou R, não é? Como é que uma Câmara deixa de ser um território Z, zona, com uma fronteira, um soberano chamado Presidente de Câmara, um território fechado, não é? Voltado de dentro para dentro. Como é que esse território, zona, passa a ser um território de rede, que tem um ponto da rede, em que o ator principal deixa de ser o conceito para passar a ser a rede? E o conceito é um ponto da rede, conjuntamente com mais 5 ou 6 pontos dessa rede. Um está em Ayamonte, outro está, até pode estar no Alentejo, ou num sítio qualquer. Ou seja, a rede virtual, que amanhã se pode transformar numa rede real. Há atores que hoje são virtuais, que só existem virtualmente nas redes, podem amanhã transformar-se em atores reais. Quando faz aqui aquele festival dos cartazes no verão, não é? Em agosto, vem o Fogo Fado, vem gente de todo o lado, não sei de quantos países. Aquele pequeno exemplo, que é uma rede na área artística e cultural, é um ponto de dinamização anual, é um evento dos mais importantes que Faro tem durante o ano. Nasceu de uma rede que, no princípio, passa por ser meramente virtual, mas se trabalharmos bem sobre essa rede, ela pode tornar-se muito bem uma rede material, como se tornou o Fogo Faro e como se podem tornar muitas outras. Percebem? E, portanto, este é o futuro de territórios zona que se transforma em territórios rede. Este é o futuro. E nós temos de trabalhar muito em cima digamos, da manipulação das redes para atrair. Há uma experiência muito engraçada. Não sei se já ouviram falar na Bolsa de Valores Sociais. Não tem nada a ver com a Bolsa de Valores de Lisboa. Na Bolsa de Valores Sociais. Sabem, há uma fórmula de financiamento das atividades de um município ou de uma freguesia através das redes sociais. Se chama crowdfunding. Crowdfunding quer dizer, é o financiamento pela multidão. Crowdfunding. Financiar através da multidão. Eu tenho uma rede, tenho um pequeno projeto. Esse projeto tem 3.000 amigos na rede social Facebook. Tem 3.000 amigos. Se cada um desses amigos der €1 por mês, isso pode pagar 3 ou 4 estagiários por mês nessa freguesia, nessas freguesias. E nessa Bolsa de Valores Sociais estão cotados os melhores projetos da rede. Ou podem estar cotados os melhores projetos da rede. Isto para vos dizer que há muitos projetos que hoje em dia vão à rede, vão ao crowdfunding para se financiar. É como se fosse uma sociedade anónima, percebem? Através da rede. O que é que eu quero dizer com isto? É que nestas relações com os munícipes e, portanto, na formação destes territórios de rede horizontais, há aqui uma engenharia financeira totalmente nova, a que os municípios não estavam habituados. Uma engenharia financeira que tem a ver, que vai desde
a tradicional transferência do Orçamento Geral do Estado para até fórmulas de capitalização da autarquia. Por isso, há pouco, quando eu me referia à hipótese de um contrato, de uma prestação de serviços da Câmara ser contratualizada com um pequeno grupo de jovens licenciados que têm uma microempresa de atividades culturais, é porque o facto de haver aqui uma microempresa aumenta a capitalização da banca, do município. Se a prestação for prestada pela Câmara, essa capitalização é mais difícil de fazer. Mas se o serviço for prestado por aquele grupo de jovens que constitui uma pequena empresa, essa pequena empresa pode ser apoiada, por exemplo, por desculpem a expressão, um business angel, que é um investidor que pode financiar determinado tipo de coisas. Quer dizer, aquela microempresa, que, sendo um serviço da Câmara, prestado pela Câmara, não tinha qualquer hipótese de cobertura financeira. Se for prestado por esta microempresa pode aceder a uma série de pontos de financiamento que de outra forma não existiam. Daí a vantagem em, de certa forma, desculpem a expressão, privatizar, eu ponho isto entre comas que é para não gerar confusão, privatizar serviços públicos que continuam a ser públicos. O que é privado é a prestação. O serviço continua a ser público. O serviço é público. A prestação é que é privada. E, portanto, se ela for prestada pela tal empresa particular, ela pode ser objeto de capitalização mais facilmente. Estas engenharias múltiplas vão ter que ser ensaiadas. E reparem, isto é uma consequência num tipo de relação, cá está outro tipo de relação, que é a relação intramunicipal. O que é a relação intramunicipal? Reparem que eu falei para fora do município. A relação é a relação que os órgãos autárquicos mantêm com os seus funcionários. Uma coisa são os municípios, outra coisa são os funcionários da Câmara. E o que eu estou a dizer é que, em face de tudo isto que eu vos disse, a Câmara hoje em dia, tal como eu olho para ela, parece um dinossauro. As câmaras com a estrutura orgânica ou funcional que têm hoje parecem pequenos dinossauros. Estão totalmente adaptadas a esta evolução. É uma evolução longa. Isto não é para amanhã nem para depois da manhã. Estamos aqui a refletir em voz alta. Mas é uma tendência pesada. Eu não tenho qualquer dúvida que vai acontecer. Ou seja, vai ter que haver uma revolução em matéria de recursos humanos no campo autárquico. E a Câmara que nós conhecemos, que é vertical, rígida e hierárquica, vai ter que acabar. Isso é mais uma ou duas gerações, ela vai ter que acabar. E ela vai ter que ser exatamente ao contrário, horizontal, polivalente e flexível. E a maior parte da atividade da Câmara Municipal vai ser justamente na área da promoção empresarial, nas relações internacionais e nas atividades criativas e culturais. Estas, na minha opinião, as três áreas de futuro das câmaras municipais. Na promoção empresarial, nas relações internacionais, por causa da tal relações externas, e na área das indústrias criativas e culturais, que são uma área de excelência, sobretudo no Algarve. As indústrias criativas e culturais são uma área de excelência para atrair novas procuras e públicos diferentes dos europeus. Não tem qualquer dúvida. A área criativa e cultural multiplica o turismo e alarga o campo, digamos, de recrutamento das diferentes procuras que temos. E não é com os técnicos que temos hoje nas câmaras que isso é possível fazer. Portanto, as relações internacionais vão ser um dos vetores fundamentais, quando eu tiver tempo, não sei quanto tempo é que eu digo, para não calar, que eu calmo. Eu vou já terminar. Uma das últimas relações que academicamente me interessa mais, aliás, há alguns projetos que estão em curso neste momento, pelo país fora, que é este. E, geralmente, um município associa-se com outro município. Mas não tem que ser necessariamente assim. Agora, há um caso muito engraçado aqui na praia, junto ao Pardil, num conceito de vida, que se está a iniciar, que é o seguinte. Eu pego num empreendimento turístico, deste lado, pego numa cidade ali ao lado, que é a Tavira. Aqui pego num equipamento ecológico, primeira linha, que é a Praia do Barreiro. E ali pego numa comunidade pescatória, que é Santa Luzia. E eu tenho uma área natural, com uma área turística, com uma área urbana e com uma área rural. E eu junto 4 áreas, que de outra forma, raramente veriam a luz do dia juntas,
uma comunidade pescatória, uma área natural, que é a Praia do Barril, a Câmara da Vira, e depois o grupo que eu não vou aqui denominar, vocês conhecem, fica mesmo em frente da Praia do Barril, o grupo. Será que a união destas 4 áreas, eu chamo isto uma recomposição do território. Eu vou construir território. Onde não existia território, eu vou construir. O que é que acontece? Acontece, se vocês olharem para a Praia do Barril, a Praia do Barril foi onde se fez a armação do atum até mais tarde no Algarve. E lá estão as âncoras ainda todas na Praia do Barril. Todas. E há filmes e há registros documentais extraordinários sobre a pesca do atum aqui há 50 ou 60 anos atrás. Há elementos, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista patrimonial, naquele espaço que apanha Santa Luzia, que apanha o Barril e que apanha o empreendimento turístico que está ali em frente, espetaculares, para se, de certa forma, construir território novo ali naquele espaço. E o que é que nós vamos fazer naquele espaço? Vamos levar para lá um grupo de alunos recém-licenciados da Universidade do Algarve. Vamos criar um grupo presidente, durante 9 meses. Eles vão residir um grupo de alunos vão residir durante 9 meses no empreendimento turístico, lá está. Nós criamos para esse território uma estrutura de missão, aquilo que há pouco disse. Vamos criar uma pequena estrutura de missão com os serviços todos que existem, que têm intervenção, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, por aí fora, a Câmara Municipal, a Universidade do Algarve, uma estrutura de missão que é um pouco a retaguarda dos alunos que vão para lá. Nós vamos definir para cada aluno uma missão. O biólogo o que é que vai fazer? O arquiteto paisagista o que é que vai fazer? O tipo da gestão o que é que vai fazer? Criamos uma estrutura de missão. E esse grupo de alunos vai estar lá durante 9 meses, apoiados por nós, pela tal estrutura de missão. E qual é o objeto? O objetivo é que eles criem microempresas no final do período. No limite, aquele grupo de alunos que nós estamos a pensar que sejam 8 alunos, todos com formações diversas, formam uma pequena incubadora na Praia do Barril, uma pequena incubadora. E no limite, o que é que pode acontecer? Pode acontecer 2 coisas. Eles podem formar, por exemplo, uma pequena cooperativa, produção e serviços, podem formar pequenas microempresas por ali, ou, no limite, até podem formar uma coisa muito engraçada, que nós temos no plano urbano, que são os condomínios urbanos. Porquê é que não se cria um condomínio em espaço rural? Porquê é que eu não hei de gerir 4 ou 5, no caso, aquelas 4 zonas através do condomínio? E eu defino um leque de serviços comuns para aquela zona e, portanto, aqueles alunos, através desse condomínio, geram e prestam esses serviços àquele território. Isto é só para vos dizer que, neste momento, há 7 casos destes a acontecer pelo país de recomposição de territórios. A partir de áreas que não comunicavam entre si, que não existiam, digamos, e que a gente, a partir damos sentido e significado a essas áreas, e a pouco e pouco a gente começa a ver. Há um em Alcotim, os alunos vão para lá segunda-feira, para Alcotim. Houve um projeto que vocês ouviram falar com vocês em Crença. Há agora este do Barril, há um outro no Alqueva, com as aldeias ribeirinhas, as 5 aldeias ribeirinhas que estão à volta da Albufeira do Alqueva. Nós pegámos nas 5 aldeias ribeirinhas à volta da Albufeira e vamos para lá 15 alunos. 15 alunos. Depois há em Miranda do Douro, lá em cima, há em Viana do Castelo, há no Conceito de Sabrosa, portanto, são tudo exemplos em que a autarquia não é o ator principal. A autarquia é um dos atores, mas tem associações empresariais, tem associações de desenvolvimento local, tem empresários locais, tem politécnicos, e, portanto, faz uma recomposição e, a partir daí, se correr tudo bem, 9 meses depois nasce uma criancinha. E, portanto, essa é uma outra hipótese de reconstituir tecido, que não é o tecido municipal, mas que é o tecido que está à volta do município. E é isto que eu tinha para contar. Muito obrigado pela atenção.
hipótese do Conselho Regional, eu disse, entre a Associação de Municípios da AMAL e a Resolução Administrativa, vou escolher a versão minimalista. Foi isso que eu disse. Eu disse depois, isto tem um custo, pode ter um custo de zero, mas não quer dizer, do ponto de vista conceptual, seja a melhor solução. É a solução que, digamos, está mais à mão. Está mais à mão e pode ser ensaiada com mais facilidade. Não quer dizer que eu esteja convencido, aliás, não estou convencido de coisa nenhuma. É este propósito. Eu acho que o associativismo municipal devia ter um regime de incentivos. Ou seja, eu não faria aquilo que nós fizemos com as freguesias agora. O que eu faria era ao contrário. O associativismo era facultativo, mas tinha um regime de incentivos que apontava na direção certa que nós pretendíamos. Nós, quer dizer, governo em cima. Se a gente quer um determinado tipo de associativismo orientar para a promoção empresarial, por exemplo, como primeira prioridade, no reordenamento das funções, eu crio um sistema de incentivos ao associativismo municipal nessa direção. E, no fundo, acabo por empurrar voluntariamente os municípios naquela direção. Porque é a única direção onde está as comparticipações do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, o sistema financeiro tem que ser muito mais criterioso daqui para a frente. Se eu orientei no sentido das infraestruturas e dos equipamentos até aqui, por que é que não é de orientar no sistema, em direção ao sistema de incentivos da economia local e multilocal? Não é verdade? Se nós concordamos todos em que o ciclo está esgotado, então, por isso eu dizia, o hardware está lá. E agora, como é que rentabilizamos os equipamentos desportivos? Como é que está? Temos que ter promoção empresarial na área do software para dinamizar aquele equipamento desportivo. Como uma microempresa, podem ser jovens do design da comunicação, da Universidade do Algarve, quer dizer, como é que se faz? Eu não estou a ver outra maneira. Que não seja uma reorientação dos sistemas de incentivos na direção pretendida. E a direção pretendida é associativismo. Por um lado, promoção empresarial por outro. Por causa da criação da riqueza. Porque se não criarmos riqueza, meus amigos, nós não saímos daqui. Nós não saímos daqui se não criarmos riqueza. E se nós não criarmos riqueza a mais de 4% do PIB ao ano, não vamos sair daqui tão depressa. Alguma vez os municípios ribeirinhos, digamos, do Sotavento, formaram entre si uma missão comercial para ir ao Mediterrâneo Ocidental e buscar investimento estrangeiro para investir nas pescas aqui no... Deixa-me só dizer aqui uma pequena palavrinha, uma pequena reação a este propósito. Há pouco falava-se no labirinto legislativo. Mas o labirinto legislativo não se explica racionalmente. Vocês sabem porque é que há um labirinto legislativo? Porque há conflito de interesses. Havendo conflito de interesses, cada um dos interesses criou, digamos, a sua própria perversão no sistema, digamos assim. E, portanto, o conflito de interesses pode ser resolvido. É por isso que servem os advogados nos tribunais. Mas também aí, o conflito de interesses foi forjado e foi desejado, digamos assim. Nós não podemos ver isto racionalmente. Nós temos que olhar para isto apaixonadamente, como digo. Porque estas coisas, nós já não temos idade para ser ingênuos nem inocentes nestas coisas. E, portanto, quem é o soberano no Conselho? É a Câmara Municipal. É verdade? Portanto, quem é que faz a primeira regulação, digamos, política do conflito de interesses? Em primeira instância, é a Câmara Municipal. Se não houver, digamos, acordo entre as partes, vamos para as comissões arbitrais ou vamos para os tribunais. Bem, qual é o primeiro instrumento que nós todos temos enquanto seres humanos? É o diálogo, na verdade. Há sempre, numa Câmara Municipal e num Conselho, há sempre recursos, contra-recursos e anti-recursos. É verdade? Quando a gente aparece com uma iniciativa nova, se o senhor aparecer com uma iniciativa nova lá na sua associação, vai ter muitos observadores para ver se a iniciativa é bem sucedida ou não. E, portanto, se a iniciativa começar a ser bem sucedida, alguns daqueles observadores transformam-se em anti-recursos. Alguns vão apanhar o comboio na segunda estação ou na terceira estação. Alguns esperam já pelo fim de festa para ver se algum foguete dispara e provoca algum incêndio indesejável. Percebe? Mais uma vez, isto não é um chá dançante, como alguém disse com uma certa piada. Isto não é um chá dançante. E, portanto, nós estamos a ser observados
cada um tem o seu círculo de amigos e o seu círculo de interesses. Esses círculos, digamos, tocam-se nos casos, noutros casos cruzam-se. E no final a política é isso, não é verdade? A política é mesmo isso, não é? É ter o timing, não é? Para que o conflito de interesses seja sempre favorável ao nosso lado. Não há aqui leis racionais para resolver estes problemas, não é? Não sou capaz de dizer mais do que isto. Mas eu gostava de dizer o seguinte: daqui até 2020, pelo menos, os recursos à disposição das câmaras municipais são assim, exíguos. E então nós temos dois modelos de gestão autárquica. Um é desastroso, quer dizer, muitos objetivos, com poucos recursos, só pode dar as neiras. Se eu despeço, se a Câmara abre o leque das suas prioridades e objetivos, e tem isto de recursos, começa a dividir, começa a ter uma estratégia difusa, mete gestões ali, e aquilo não dá nada. Passados 4 anos estamos no ponto zero novamente. Então temos que pensar, se temos recursos escassos, como é que nós focamos a estratégia municipal? É preciso focar a estratégia municipal. E então, quais são as prioridades? Em vez de serem 8, tem que ser 4. E aí é que eu ponho um problema. Isso é um assunto extraordinariamente político por natureza. É política pura. Quais são essas 4 prioridades? E eu pergunto a Câmara deve fazer promoção empresarial? A Câmara deve criar os meios para que a atividade... A Câmara deve fazer, enquanto autarquia, deve fazer promoção empresarial direta ou deve deixar isso para a associação empresarial e para terceiros? Quando a gente tem recursos escassos e os critérios têm que ser muito apertados, nós temos que tomar opções. Opções é escolher umas e deixar de ir outra. Podemos errar, mas a seguir podemos corrigir o tiro. Mas temos que fazer essa focagem. Temos que focar. E aí, ao focar, eu vou deixar cair algumas clientelas. E aqui vem o problema do conflito de interesses. Se eu focar a estratégia da Câmara Municipal, eu vou deixar algumas clientelas. Vou deixar cair algumas clientelas. E essas clientelas, que até aí eram recursos, passam a ser anti-recursos e contra-recursos. E eu, onde tinha um círculo de amigos, passa a ter um círculo de anti-recursos e de contra-recursos. E provavelmente perco as eleições daqui a 4 anos. Agora, o que é preferível? Aí está. O que é preferível? É ter uma estratégia difusa, dividindo o mal pelas aldeias? Ou é uma estratégia focada, permitindo que haja resultados visíveis, mesmo que deixando cair este interesse, aquele interesse ou aquele outro? Essa é a grande opção política a fazer. Rapidamente.